Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, sexta-feira, dia 27/8, vamos continuar os nossos podcasts falando sobre vocações. Muito bem, meu querido irmão e minha querida irmã, se você chegou até aqui, é sinal que está gostando dos nossos podcasts. Nós estamos falando sobre as vocações. Esse mês de agosto é todo dedicado às vocações. A cada domingo, nós celebramos uma vocação. E também já estamos quase chegando ao fim dos nossos podcasts, não é mesmo? Sobre as vocações. No próximo domingo, agora dia 29, nós iremos então celebrar com muita alegria a vocação dos catequistas. E para melhor nos ajudarmos a entender essa missão tão bonita, hoje nós iremos refletir o seguinte artigo: Os caminhos da catequese. No mês vocacional, uma das vocações colocadas em relevo é a dos catequistas, homens e mulheres que se dedicam a fazer ecoar. Este é o sentido da palavra catequese. A mensagem de Jesus e acompanhar o desenvolvimento da vida cristã em nossas paróquias e comunidades. Sejam agora homenageadas todas as pessoas que têm esta missão na igreja. Ao escrever essas palavras, meu coração e minha memória se reportam à minha catequista de infância. Em outros tempos e estilos diferentes, era chamada de Dona Nicota, e seu olhar profundo, carregado de simplicidade, edificava a todos. Alguns anos mais tarde, tive o privilégio de levar-lhe muitas vezes a Sagrada Comunhão, em visitas que tinham o sabor de ação de graças a Deus e agradecimento ao bem que esta senhora tinha feito a mim e a tantas crianças. Certamente houve festa no céu à sua chegada, pois são formosos sobre os montes os passos de quem traz as boas novas, daquele que traz a notícia da paz, que vem anunciar a felicidade, noticiar a salvação, dizendo a Sião: Teu Deus começou a reinar. Recordemos com gratidão quem foi catequista em nossa vida. O papel dos pais na catequese dos filhos. Entretanto, se reconhecemos o serviço prestado por quem é catequista, é importante lembrar que os pais iniciam a catequese de seus filhos quando os geraram, como um ato de amor que faz parte do plano de Deus. Amar os filhos desde a concepção é o princípio do anúncio do querigma, cujo primeiro passo é justamente a certeza de que Deus nos ama. A catequese com as famílias é perpassada pelo querigma, porque diante das famílias e no meio delas deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, o mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário, e deve ocupar o centro de atividade evangelizadora. Depois, o percurso da formação para a vida cristã continua como responsabilidade da família. Os pais apresentam seus filhos para os sacramentos da iniciação cristã. O batismo de crianças foi historicamente uma conquista dos pais, conscientes de que lhes cabe o melhor que pode existir, a entrada na igreja. E as igrejas do Oriente cristão, católicas ou ortodoxas, dão também os sacramentos da crisma e da eucaristia às crianças apenas nascidas.
Cabe aos pais ensinar os filhos a rezarem com orações espontâneas e com as mais simples, como o sinal da cruz, o Pai Nosso e a Ave Maria. E a comunidade, na pessoa dos catequistas, tem o cuidado de colher, escutar e entender as motivações do pedido do batismo feito pelos pais. Predispor um caminho adequado para que eles possam despertar a graça do dom da fé que receberam. Com o crescimento das crianças, os pais assumam, junto com a paróquia, a responsabilidade da educação da fé. O Diretório para a Catequese salienta que o bispo é o primeiro locutor a anunciar o Evangelho por meio das palavras e do testemunho de vida, cabendo-lhe cuidar da catequese, ocupando-se diretamente da transmissão do Evangelho e mantendo íntegro o depósito da fé. Cabe-lhe assegurar a inculturação da fé, priorizando uma catequese eficaz. Elaborar com seus assessores um projeto global da catequese, despertar e manter uma verdadeira paixão pela catequese e assegurar que os catequistas sejam devidamente preparados. Nós, bispos, Dom Antônio e eu, acolhemos com alegria e responsabilidade tal missão e sabemos o quanto podemos realizá-las nas visitas paróquias, nos muitos encontros de formação e também através dos meios de comunicação. Um verdadeiro privilégio de nossa Igreja de Belém. Os padres, primeiros colaboradores do bispo, e por seu envio, na qualidade de educadores da fé, têm a responsabilidade de animar, coordenar e dirigir a atividade catequética da comunidade paroquial. Cabe aos nossos padres assegurar o vínculo entre catequese, liturgia e caridade, especialmente valorizando o domingo como o dia do Senhor da comunidade cristã. A vocação do ser catequista. Se toda a comunidade cristã é responsável por promover o eco da mensagem de Jesus Cristo, a catequese, sabemos que catequistas são cristãos que recebem o chamado peculiar de Deus, que, acolhido na fé, capacita para o serviço da transmissão da fé e a missão de iniciar a vida cristã. Participam da missão de Jesus de introduzir os discípulos em sua relação filial com o Pai. Entretanto, o verdadeiro protagonista da catequese é o Espírito Santo, que, mediante uma profunda união que os catequistas nutrem com Jesus Cristo. Reconhecemos a presença da vocação de catequistas em nossa igreja e desejamos que o chamado e a resposta a este ministério cresçam e se desenvolvam na arquidiocese, recomendando que os sacerdotes e as famílias reconheçam o serviço prestado por estes valiosos irmãos e irmãs. E desejamos que muitas pessoas recebam o ministério da catequese na disposição para cerrar fileiras no anúncio da Boa Nova. A Igreja tem assumido nos últimos anos, como projeto para a catequese, o estilo da iniciação cristã, tendo como referência o rito de iniciação cristã de adultos. Muitas paróquias de nossa arquidiocese já estão celebrando as várias etapas do caminho catecumenal, proposto como roteiro de formação cristã para todos. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, venham a ser celebrado como solenidade e dignidade em nossas paróquias. Participação intensa e efetiva na igreja. Certamente muitas pessoas já participaram da celebração de tais sacramentos na Vigília Pascal, que é cada vez mais recuperada como o dia próprio para os jovens e adultos os receberem, depois de um caminho catequético vivido com grande profundidade. Desejamos oferecer a todos as condições necessárias à vivência plena da conversão a Jesus Cristo e a participação efetiva na igreja. O fundamento de tudo isso é o Evangelho, palavra viva de Jesus Cristo, acolhido na fé por todos nós.
Uma das contribuições mais significativas para este caminho é o Catecismo da Igreja Católica, ponto de referência para os conteúdos da formação cristã a ser oferecidos a todos nós. Aliás, independente do estágio de vida cristã em que nos encontremos, é hora de refazer nosso caminho formativo, dispostos a uma participação mais intensa e consistente na vida da Igreja, para que possamos testemunhar os valores do Reino de Deus em nosso tempo. E os irmãos e irmãs chamados ao serviço da catequese, adequadamente formados, ajude-nos a percorrer essa estrada. Deus abençoe todos os catequistas de nossa igreja. Este artigo que acabamos de ler é de Dom Alberto Taveira Correia. Muito bem, querido irmão e querida irmã, neste belo artigo de Dom Alberto, ele vem ressaltar a importância da vocação do catequista, que são homens e mulheres que se dedicam a estar educando crianças, jovens e adultos na fé. Como também bem nos lembra nesse artigo, os pais são os primeiros catequistas das crianças, os primeiros catequistas dos seus filhos. Desde o ventre materno, os pais já catequizam as crianças, pois estão sempre, a todo momento, rezando, louvando, glorificando a Deus. E tudo aquilo é percebido pela criança, que já nasce numa família cristã, numa família praticante na sua fé. O catequista tem uma função muito importante na nossa vida. Como bem nos lembrou e ele recordou aqui nesses trechos deste artigo sobre a sua catequista, que depois ele também teve o privilégio de levar a comunhão sagrada para ela. E sentia que esta comunhão tinha o sabor de ação de graças, a visita que ele fazia à sua catequista. Você se lembra do seu primeiro catequista? Dos seus catequistas? As pessoas que te educaram na fé, que ajudaram na sua caminhada, na sua iniciação cristã? Primeiramente os pais, né? Que nos levam às igrejas para recebermos o primeiro sacramento, que é o batismo. E aí, depois de batizados, nossos pais nos ensinam os primeiros passos, as primeiras orações. Quem não se recorda de uma oração que o pai ou a mãe ensinou antes de dormir, quando se levantava, antes das refeições? A gente guarda isso com muito carinho. Eu mesmo tenho uma oração que minha mãe sempre me ensinou antes de dormir, e eu a faço até hoje. É uma catequese que os nossos pais deixam pra gente. E depois disso, nós vamos caminhando com a nossa igreja. A gente sai de casa, começa a ir para a igreja, para a catequese, ali a gente conhece pessoas novas, outras crianças, jovens e adultos. E aí começa a nossa caminhada para nos prepararmos para receber o próximo sacramento, que é a Eucaristia, a primeira comunhão. E ali, o nosso catequista, a nossa catequista, vai nos ensinando todas as belezas sobre Jesus, toda a sua caminhada, todo o projeto que ele deixou para nós aqui. Nós vamos aprendendo os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Vamos conhecendo o que é o pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus. E aí, depois da primeira comunhão, nós vamos nos preparando para receber a crisma, né? O sacramento da crisma. E aí, depois que recebemos esse sacramento, a gente já começa uma caminhada mais intensa ainda dentro das nossas comunidades. A gente já começa a se inserir
nas pastorais, grupos e movimentos. Também se tornam catequistas, participam de outros grupos dando seu testemunho de fé. E ali nós vamos sentindo o nosso chamado para a vocação de uma vida religiosa, sacerdote, a vida em família, o matrimônio. E assim nós vamos nos conhecendo e descobrindo. Por isso nós devemos dar muito valor aos nossos catequistas, pois são pessoas que se preparam, participam de formações, estão sempre atrás de conhecimento para nos ajudar na nossa caminhada. Não são pessoas qualquer, pois são pessoas que estão para passar a mensagem de Jesus para nós. Por isso devem ser pessoas preparadas, pessoas que sabem o valor que é os ensinamentos de Cristo e a importância que tem de educar e formar boas pessoas na fé. Por isso, neste domingo, nós iremos celebrar, então, a vocação do catequista, que possamos lembrar com carinho de todos aqueles que passaram pela nossa vida e, com certeza, marcou a sua história de alguma forma. Alguma lembrança você tem do seu catequista. Eu me lembro que a minha primeira catequista, ela sempre dizia algo que ficou marcado para sempre em mim. Ela sempre dizia que Jesus é o nosso primeiro amor. Ela sempre falava isso em todas as aulas de catequese. E isso me marcou muito. E até hoje eu lembro disso. Sempre eu lembro dela dizendo que Jesus é o nosso primeiro amor. E é o nosso grande amor. E por ele que nós nos sacrificamos assim. Mas não um sacrifício doloroso que machuca, mas de continuar na fé, firmes, não dando atenção às pessoas que querem nos tirar dos nossos caminhos, das nossas coisas boas. Nós devemos viver para Cristo, ser pessoas que sejam dignas de receber o corpo de Cristo. Não pessoas de intriga, pessoas de briga, de desavenças. Devemos ser pessoas do bem, praticantes da caridade. Vamos rezar por os nossos catequistas, todos aqueles que estão nesta caminhada, nesse projeto de evangelização. E também pedir a Deus por aqueles que já não estão mais presentes aqui conosco, mas estão na morada eterna ao lado de Jesus e que fizeram muito bem o seu trabalho e hoje podem gozar da vida eterna ao lado de Jesus e de Maria. Que você possa neste domingo rezar pelo seu catequista e recordar daqueles que deixaram aquelas marquinhas boas no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e abençoe aos nossos catequistas. Grande abraço a você, querido irmão, querida irmã. E olha, eu te aguardo para mais um dos nossos podcasts, refletindo cada vez mais sobre a importância das vocações. Grande abraço e até o próximo encontro.